protocolar. Uma das propostas que deve entrar logo na pauta de votação da Câmara é de interesse direto dos municípios. A PEC permite à União compartilhar com estados e municípios os recursos arrecadados com o pré-sal. E o presidente Rodrigo Maia já anunciou que quer votar o texto antes do leilão da área de cessão onerosa previsto para o fim do ano, que é para garantir recursos para os entes federados. A proposta já foi aprovada no Senado e o presidente da Frente Parlamentar do Petróleo e Energias Renováveis, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, foi um dos articuladores do acordo, que beneficiou o estado do Rio com 2,5 bilhões de reais do que a União vier a arrecadar no mega leilão do pré-sal, que está previsto para novembro. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Cristino. Olá, Regina. Tudo bem. Bom, deputado, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está previsto nesse projeto. Olha, a PEC 98, ela trata exatamente de buscar aí equilibrar o chamado pacto federativo, né? A situação dos estados e dos municípios é muito difícil, fruto naturalmente da recessão que nós vivemos ao longo desses anos e também da desorganização das contas públicas. Várias dessas questões estão sendo tratadas nas reformas, mas enquanto essas reformas, como por exemplo a reforma da Previdência, não gera seus efeitos, é importante que a Casa, tanto a Câmara quanto também o Senado, nós possamos buscar soluções que no curto prazo, no médio prazo, ajudem estados e municípios a caminhar nesse mar de dúvidas, de incertezas. E a PEC 98, ela veio trazendo uma boa novidade. Sempre que havia esses leilões, nunca se compartilhou por parte da União os chamados bônus de assinatura. O que é o bônus de assinatura? É uma entrada, né, que as empresas que participam das licitações, então assim, para quem está nos assistindo entender, o petróleo, né, o óleo e o gás são propriedade da União. E a União, quando vai colocar essas áreas disponíveis para a exploração, ela tem que licitar. O processo de licitação, ele tem as chamadas participações governamentais. Uma entrada, que é o bônus de assinatura, então a empresa que vai participar, ela paga, né, uma entrada nesse leilão e depois, ao longo dos anos, se for no regime de concessão, ela vai pagar royalties e participação especial. Se for no regime de partilha, que foi inaugurado a partir de 2012, com o pré-sal, e que é fruto de tanto debate até hoje, né, ela vai pagar apenas royalties, não há participação especial. Então, das 3 participações de governo, a que está em questão na PEC 98 é o bônus de assinatura, onde a previsão é arrecadar algo próximo de 106 bilhões de reais, né? E desse montante, parte disso tem que ser pago à Petrobras, porque a Petrobras ela foi a cessionária, ela recebeu uma área originalmente, né? Mas um ajuste de valores e quantidade de barris gerou um saldo para a Petrobras, né, que ela tem que receber da União, de aproximadamente 33 bilhões de reais. Então, dos 106, se deduz os 33, então ficaremos ali com 73 bilhões. Desse total, o governo federal, e aí mérito, né, para o governo, né, a decisão do governo Bolsonaro, no sentido de destinar 30% desses 73 para estados e municípios. Então, isso representa um total de 21 bilhões. Então, metade para os estados, metade para os municípios. Então, não vai seguir os critérios do FPM, de partilha do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, né, e do FPE. Sim. Inicialmente, o que está previsto na PEC é que esses valores sejam distribuídos, ou seja, esses 21 bilhões, sejam distribuídos com base nos critérios de FPE, FPM. Isso, como FPE e FPM foram criados para poder corrigir desigualdades regionais, evidentemente que municípios mais pobres e estados com mais dificuldades,
com renda per capita menor, com indicadores sociais piores, eles tendem a ter um valor maior nesse bolo. O que, em princípio, eu considero que seja justo. Apenas considero também que, por força da natureza desse recurso, ou seja, não é um recurso qualquer, esse não é um recurso de impostos. Quando o FPE e o FPM foram consagrados na Constituição, lá está claro, é uma cesta de impostos que compõe esse fundo. Esse recurso não, esse recurso é algo atinente ao processo de produção de óleo e gás. Então, quando a gente vai olhar, já que ela é uma PEC, nós formos olhar a Constituição, no seu artigo 20, diz que esse tipo de participação, ele é devido aos estados e municípios produtores. Então, assim, não seria justo você fazer uma distribuição simplesmente pelo FPE e FPM, fazendo com que alguns estados, só para citar aqui alguns exemplos, alguns estados recebessem algo próximo de R$1 bilhão, enquanto o estado do Rio, que produz 6 em cada 10 barris de petróleo e mais da metade da produção de gás natural, receberia algo próximo de 330 milhões apenas. Ou seja, não é... Tem maior impacto não só ambiente, mas também social, econômico, não é isso? Sem dúvida, a sua observação é perfeita, ou seja, a lógica de você pagar ao Estado produtor de maneira diferenciada é porque na Constituição está consagrado que royalty, participação é indenização e o bônus de assinatura é uma entrada desse conjunto. Então, quando você diz, olha, os impactos ambientais, você vê, há pouquíssimo tempo nós tivemos um exemplo, né? Um vazamento, há coisa de 15, 20 dias. Ninguém fica sabendo, porque a mídia não reporta, mas lá na região, os pescadores sabem, os balneários que vivem de turismo são impactados e toda a vida social dos municípios, agora mesmo Macaé, que é a minha cidade, né, de nascimento, e toda a região norte fluminense, vive um impacto social negativo decorrente da desaceleração da atividade que houve a partir de 2013 e 2014, com a paralisia dos leilões e toda a confusão que se deu pós a mudança de regimes, né? Então, esses impactos, eles têm que ser compensados de que maneira? Com esse tipo de receita. Então, embora eu reconheça a justiça na distribuição de recursos pelo critério do FPE-FPM, por outro lado, eu apelei aqui na Câmara e participei intensamente dessa negociação para que os líderes dos partidos e também a presidência da Câmara e do Senado caminhassem, aí o senador Flávio Bolsonaro, ele verbalizou e criou condições de uma emenda lá no Senado, na PEC 98, consagrando que o Estado produtor, no caso, que nós estamos tratando nesse momento, não é de qualquer leilão do pré-sal. Nós estamos tratando do leilão dessa área da chamada cessão onerosa, que é uma área que fica 95% no território frontal ao Estado do Rio, na plataforma continental. Então, esse recurso, ele não é um privilégio para o Estado do Rio. Ele é um critério que, se amanhã a mesma área estiver diante do Estado de São Paulo, ou for uma área de outorga de algum tipo de produção mineral que esteja num estado do Nordeste, esse princípio consagrado na Constituição do Estado produtor vai ficar garantido. Vai ficar garantido. Só uma última pergunta, deputada, é porque foi aprovado aqui no Congresso mesmo a partilha de royalties que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, que deve ser votado também antes do final do ano. E quais as chances de realmente ser mantido esse texto que veio do Senado, há acordo para votação e garantir esses recursos para o Rio de Janeiro? Olha, então assim, vamos separar as duas coisas. Eu acho que a PEC que está retornando do Senado, tratando desse assunto que nós vimos aqui da cessão onerosa, me parece que haverá um acordo, o mesmo acordo que valeu no Senado, em que se harmonize. Então, estados não produtores receberão um valor significativo, o Estado do Rio, que é o produtor da cessão onerosa, ele fica com esse recurso garantido. Agora, o outro tema,
que é esse tema do julgamento de novembro, eu tenho um respeito muito profundo sobre a capacidade do Supremo de resolver jurídica e tecnicamente esse assunto. Esse assunto, para nós, ninguém discute a aprovação da lei, o Congresso é soberano para aprovar. No entanto, todas as vezes que isso entrar em confronto com a Constituição, o Supremo existe exatamente para arbitrar isso. E eu creio muito que a gente vai ter um julgamento sereno e que vai prevalecer a Constituição. Principalmente, Regina, porque vamos imaginar, o Estado já está em recuperação fiscal. Imagina se nós temos espaço para devolver 32 bilhões de reais de 2012 para cá. Imagina se nós temos condição num Estado que está com o endividamento suspenso, porque justamente não consegue pagá-lo, se pode perder 56 bilhões de reais ao longo dos próximos 5 anos. Quer dizer, é decretar a morte de um Estado. Eu duvido que a Federação Brasileira, que o Supremo, vá querer causar essa catástrofe fiscal e social num Estado que é um Estado que é receptivo com o Brasil inteiro, que é a síntese do Brasil. O Estado do Rio não quer ter uma posição beligerante nesse caso. Nós estamos muito serenos, mas muito confiantes de que vai prevalecer exatamente essa visão de federação. Acho que o Pacto Federativo ele pode ser equilibrado de outra maneira, ou com uma cesta de soluções que venham a partir da reforma tributária. Eu acho que nós vamos ter que adaptar a reforma para ela cumprir esse papel. E eu fico feliz de poder estar aqui discutindo esse assunto e esclarecendo principalmente, né, que nós não podemos querer atender a uma situação do Brasil inteiro sacrificando um dos seus entes, e acho que as vozes mais equilibradas da República não permitirão que isso aconteça. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Muito obrigado. Eu conversei sobre a divisão dos recursos arrecadados com o leilão do pré-sal com o presidente da Frente Parlamentar do Petróleo e Energias Renováveis, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.